Vamos ler a Bíblia. João capítulo 2. João capítulo 2, a partir do versículo 13 eu vou ler. João, capítulo 2, versículo 13. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos os do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Que sinal nos mostra para fazer estas coisas? Jesus lhes respondeu: Destruí este santuário, em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Nós lemos até o versículo 22. Depois que nós recebemos a salvação, depois que eu recebi a salvação, tem muitas coisas que mudaram na minha vida. E eu recebi a salvação e depois de uns 2 anos, um dia eu olhei para o meu coração. Eu recebi a salvação e depois de 2 anos, o que tinha mudado no meu coração? No meu coração, antes, eu sempre tinha muita murmuração. E eu tinha muita reclamação para com meu pai. Eu tinha reclamação também pela situação que eu vivi. Eu tinha muita murmuração. Mas depois que eu recebi a salvação, depois de uns 2 anos, o que eu fiquei surpreso, todos esses corações sumiram de dentro de mim. Um dia, eu me encontrei com uma pessoa e falei com ele, e ele falou que há 20 anos atrás, uma pessoa fez uma injustiça para ele, e ele estava falando isso, ele estava falando sobre uma coisa que aconteceu há 20 anos atrás, e ele estava tão irado. Quando eu vi isso, eu fiquei assustado. Nossa, ele está carregando esse sofrimento por mais de 20 anos. Quando me surgem esses problemas, eu me esqueço na hora. E dentro do meu coração, aquelas bênçãos que Deus me deu, quando eu vejo como Deus me conduziu, eu fico tão surpreso. Uma vez, a minha esposa estava sentada com as irmãs e estava conversando. E antigamente, as nossas dificuldades, eu acho que ela estava contando sobre isso. E quando eu passei, estava escutando, é verdade, a gente passou por esse sofrimento, a gente teve essa tristeza, né? Mas sabe o que é gratificante? Dentro do meu coração, aquele sofrimento, angústia que eu tive, não é isso que resta no meu coração. A conferência que eu fiz no Madison Square Garden, quando as pessoas receberam a salvação, quando eu fiz a conferência no Peru, quando eu fiz a conferência num lugar, também lá em República Dominicana, quando eu fiz comunhão com os pastores sobre a vida espiritual de lá. Então eu vi que a palavra de Deus, o trabalho de Deus estava preenchendo o meu coração. Então a gente fez esse acampamento mundial na República Dominicana. Então veio o prefeito da República Dominicana aqui para o nosso acampamento mundial.
E ele voltou para a República Dominicana. E eles fizeram um acampamento mundial lá na República Dominicana. E a prefeitura se responsabilizou por tudo que a gente ia fazer no acampamento mundial, onde eu ia comer, onde eu ia dormir. Então todos aqueles estudantes estavam responsáveis por isso. Então, quando a gente faz o acampamento mundial na República Dominicana, aquele prefeito ele tem a certeza que os jovens daquela cidade vão mudar. Mas qual era o problema? Esse prefeito, toda segunda-feira, ele faz estudo bíblico com os funcionários da prefeitura. Então, ele traz um grande pastor e faz estudo bíblico. Mas, dessa vez, o prefeito, ele convidou os pastores. E os pastores não vieram. Por que não vieram? Ele perguntou. Aquele pastor da Coreia, quando a gente escuta sobre os missionários que vieram da Coreia, eles são hereges. E o prefeito falou, mas eu fui lá para a Coreia e eu participei do culto do pastor Park. Eles não são hereges, foi muito bom o culto. É a mesma pessoa, mas tem algumas pessoas, a escuridão, a treva, a reclamação. Quem é que tem esse tipo de coração? Tem esse tipo de coração, mas tem a mesma pessoa. Tem pessoas que têm sofrimento, angústia, mas não lembra disso, né? Não sobra isso no coração. Mas a gratidão, a felicidade, a alegria. Tem pessoas que têm isso no coração. Então o prefeito ficou feliz e chamou o pastor representante. Por que você falou isso? Não, eu fui lá e não é assim. E aí aqueles pastores já não sabiam mais o que fazer, né? Ele ficou apavorado. Então, ele chamou 47 pastores das redondezas dele e me chamou também. Aí o prefeito falou, olha, pessoal, eu não sei de nada. Vocês que escutem hoje decidam. E eu me sentei com aqueles 47 pastores e estava conversando com eles. E eles fizeram muitas perguntas para mim, né? E eu respondi. E no final, um deles perguntou o que para mim? Pastor Park, a gente escutou o que os missionários da Coreia nos contaram. E ele falou que o senhor tem problema na sua salvação. Pastor, qual é a salvação que vocês explicam na missão Boa Notícia? Ele estava me perguntando isso. Nossa, eu fiquei tão feliz quando ele me perguntou isso, porque eu estava até aqui, a ponta da minha língua, eu falar sobre a salvação. E eu pensei, nossa, Deus me deu essa oportunidade de pregar o evangelho. E eu preguei o evangelho para aqueles 47 pastores. No começo, eu frequentava uma igreja presbiteriana e eu aprendi os mandamentos, tinha que cuidar do domingo para ir para a igreja. Eu aprendi os 10 mandamentos. E eu, com todo o meu coração, quis cumprir os mandamentos, fazer bondade. Eu me esforcei para ser fiel. Mas, ficando cada vez mais velho, quanto mais eu acreditava em Deus, então o pecado devia ficar mais leve. Não, mas estava ficando mais pesado, eu estava cometendo mais pecado e eu estava me tornando uma pessoa mais malvada. Então, até aí todos eles aceitaram. Por quê? É a mesma coisa que eles estão passando. Mas um dia, eu li a Bíblia e eu me assustei, sabe por quê? Eu pensei que eu era pecador, mas a Bíblia disse para mim que eu jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Realmente, eu pensava que eu era sujo e mau, que tinha muitos pecados. Mas está escrito o que na Bíblia? Que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E pela graça de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça que existe em Cristo Jesus. Deus falou isso na Bíblia.
Quando eu vejo, eu sou pecador, mas quando eu vejo na Bíblia, Deus fala que eu sou justo. Então, eu não sei bem distinguir. Então, eu li a Bíblia, li e pensei. O que eu penso está errado e o que a Bíblia diz, a palavra de Deus diz é que está certo. Deus disse que eu sou justo. Ele não fala que eu sou justo porque eu não cometo pecado. Mas pela remissão, pela redenção que existe em Cristo Jesus. A gente olha para a mesma cruz, mas tem a nossa visão e a visão de Deus para com a cruz. E isso era muito diferente. Então, hoje em dia, muitas pessoas olham para a cruz com que visão? Ah, Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. Mas, porque a gente comete pecado, então não lavou todos os nossos pecados, sobra pecado. Então, o ser humano está olhando pela posição dos olhos humanos, mas quando Deus vê, na cruz, todo o julgamento do homem acabou a maldição do homem, acabou o pecado do homem. Eu falei para eles isso daí. E isso é a verdade, pessoal. No Antigo Testamento, no livro de Daniel, está escrito o quê? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar ao fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna. Então, em Daniel capítulo 9, versículo 23, está falando sobre uma profecia. Vamos ver Daniel capítulo 9, 23, 24. 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e profecia e para ungir o santo dos santos. Então está escrito o que no final? Para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados. Está falando sobre quem? Sobre Jesus Cristo. Então, se Jesus Cristo vier, acaba a transgressão, acaba os pecados, expia a iniquidade e trazer a justiça eterna. Está escrito aqui na Bíblia. Então, foi o Daniel que já profetizou isso. Então, Jesus Cristo não morreu assim só para mostrar pelos nossos pecados. Não, ele abandonou a sua vida. Para quê? Para tornar o nosso pecado mais branco do que a neve. Porque ele podia lavar os nossos pecados mais branco que a neve que ele morreu. Isso é a promessa e a aliança de Deus. Então, aos olhos de Deus, quando Deus olha para a cruz, então, independente do pecado que nós cometemos, independente da maldade que nós cometemos, mas o sangue que foi derramado nas cruz, não existe nenhum pecado que não possa ser lavado. Não existe nenhum pecado que não foi lavado perfeitamente na cruz. Então, nós somos fracos, sujos, maus, cometemos errados, nós podemos errar. Mas a cruz, se a morte de Jesus Cristo na cruz, independente do pecado que seja, pode ser lavado mais branco do que a neve. Então é isso que a Bíblia está nos falando. Então eu falei para aqueles 47 pastores. Ah, eu também tenho muitos pecados. Como é que meus pecados todos vão ser lavados? Ainda vai sobrar. E um pastor falou, mas ainda vai sobrar um pecado do passado. Eu escutei eles falando isso. Aí eu falei, na Bíblia tá escrito, não tá escrito sobre o pecado do passado, tá falando sobre o pecado eterno. Não tem nenhum pecado que Jesus Cristo não possa lavar. Então, esse evangelho que diz que nosso pecado foi lavado eternamente é o verdadeiro evangelho. Se Jesus Cristo morreu na cruz e ainda temos pecado, então quer dizer que a cruz fracassou.
Se Jesus morreu na cruz e morreu por todos os nossos pecados e ainda temos pecado, quer dizer que a cruz não tem significado nenhum. Então, eu não sei que pecado vocês cometeram, não sei o que vocês fizeram, mas o sangue de Jesus Cristo, ele lavou a gente mais branco do que a neve. Isso é uma verdade que a gente tem certeza. E eu falei sobre isso para aqueles 47 pastores, né? Eu digo que eu sou pecador, mas a Bíblia diz que eu sou justo. Ele fala que eu não tenho pecado. Ele fala que eu sou limpo. Ele fala que eu sou santo. Ele fala que não se lembra mais do meu pecado. Quando eu vejo, eu sou pecador, mas a Bíblia está falando que eu sou justo. Eu sou sujo, mas a Bíblia diz que eu sou limpo. A Bíblia, eu digo que eu tenho pecado, mas a Bíblia diz que meu pecado foi lavado. Então vocês querem acreditar no que eu falo ou vocês querem acreditar no que a Bíblia diz? Vocês querem acreditar na palavra da Bíblia ou vocês querem acreditar no seu pensamento? E naquele dia, aqueles 47 pastores, eles receberam uma certeza no coração. E aí a gente acabou de conversar. E aí vieram aqueles 47 pastores e o pastor que representava todos eles, ele me abraçou e falou, realmente o senhor é o meu pai. Realmente ele tem 1 ano a menos do que o meu filho, aquele pastor responsável. E quando a gente vai lá para fazer conferência nos Estados Unidos, a gente vai sempre para a igreja dele, né? Então, a igreja que tem mais ou menos 1.000 membros, a gente prega a palavra lá, né? E eu fui e preguei também para eles. Então, qual é a maior dificuldade na vida espiritual? Então, quando a gente vai para diante de Deus, é só aceitar a palavra de Deus exatamente como é que ela é. Mas porque a gente quer combinar a palavra de Deus com o meu pensamento, que é difícil. Cada vez que eu leio João capítulo 2... Então, o que eu sempre penso? João capítulo 2 está mostrando 2 casas. Uma é as bodas de Caná da Galileia. Uma é o templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém, superficialmente, foi feito de uma forma muito bonita. Então, qualquer um que olhe, nossa, foi realmente muito bem feito. Mas dentro tinha boi, vaca, pombo, cabrito, tava fazendo xixi, cocô ali dentro. Era sujo. Então, o que a Bíblia nos diz? O templo de Jerusalém é o coração de uma pessoa que não tem Jesus Cristo. E as bodas de Caná da Galileia é o coração de uma pessoa que tem Jesus Cristo. Nas bodas de Caná da Galileia é uma casa que tem felicidade, alegria. Então, na nossa igreja, às vezes a gente faz casamentos. No subsolo do 3º andar, a gente faz o casamento. Quando eu vou, os familiares que estão participando do casamento, ficam felizes, eles conversam. É tão bom aquele clima, tanto dos crentes como dos não crentes também, né? Então, nas bodas de Caná da Galileia tinha muita felicidade, alegria, tinha muita felicidade. Mas por que aconteceu isso? As pessoas que receberam salvação e as que não receberam salvação têm que comer para sobreviver, têm que trabalhar para sobreviver, têm dificuldades. Então, todos têm esses problemas. Mas as pessoas que receberam a salvação, a primeira coisa que muda são os olhos, os ouvidos. Antigamente, o que eu via, a minha visão, eu começo a enxergar o mundo com outra visão. O que eu ouço também é diferente do que eu via antes. Então, a vida das pessoas que receberam a salvação é muito diferente. Antigamente tinha medo, angústia, preocupação, tormento. Estava cheio o coração dessas coisas. Eu também. O que eu fico grato diante de Deus é que antes, quando eu vim para a igreja de Gangnam, a gente tinha muito problema com a prefeitura.
A gente construiu essa igreja e aí a prefeitura cancelou a autorização que eles tinham nos dado para construir a igreja. A gente tinha que demolir essa igreja. E me deixou tão triste isso. Então, à noite, eu estava dormindo e eu subi sozinho aqui no telhado e a estrada era bem luminosa, né? E quando eu escutei que tinha que ser demolido, nossa, realmente, eu não sabia o que fazer. Essa era a verdade. Mas Deus me dando paz no coração. Essa vez também, eu passei por muitas dificuldades, mas dentro do meu coração, até agora, todas as coisas da minha vida, porque estão nas mãos de Deus. Independente de como o mundo veja, mas eu fiquei com muita graça e paz no coração. Então, como eu estava com muita paz, as pessoas me olharam estranho. Então, uma coisa que eu tive certeza, depois da salvação, é que meus olhos mudaram. Os olhos que eu enxergava antes e agora os olhos que eu enxergo, nossa, porque são completamente diferentes. Mesmo tendo dificuldade, eu tenho Jesus Cristo. Mesmo tendo problema, Jesus Cristo é que tem que resolver esse problema. Mesmo tendo preocupação, isso daqui é minha preocupação. Não, é preocupação de Jesus Cristo. Porque está escrito na Bíblia o quê? Que agora, eu fui crucificado com Cristo na cruz. Agora, pois, já não sou eu quem vive, mas Cristo Jesus. Quem é que vive em mim? Cristo Jesus vive em mim. Então, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer o quê? Então, independente de que problema, que dificuldade eu me deparar, se Jesus Cristo estiver dentro de mim, esse é problema de Jesus Cristo, não é meu problema. Quando Davi foi para diante de Golias, ia ser problema Davi querer lutar contra Golias. Mas se Deus lutasse contra Golias, então nada se tornaria problema. Então as pessoas que têm fé, depois que eu recebo a salvação, o perdão dos pecados, porque Jesus Cristo está vivo dentro de mim, o que eu sei? Eu não sei de nada, mas só sei que na Bíblia está escrito que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, então morreu. Então esse problema já não é mais meu problema. Esse problema se torna problema de Jesus Cristo, certo? Com certeza, isso já não é mais meu problema, é problema de Jesus Cristo. E se é problema de Jesus Cristo, quando eu carrego isso é um problema, mas quando Deus carrega, isso já não é mais problema nenhum. No Templo de Jerusalém, Jesus Cristo veio e viu. Então tinha boi, ovelha, tinha barulho das pombas, estavam fazendo xixi, cocô. Por fora, era um templo tão bonito, tão bem decorado, mas por dentro estava cheirando mal, estava fedendo xixi, os animais estavam chorando. Nossa, é muito sujo e fedido. Esse é o desenho exato que a Bíblia mostra sobre o coração que não tem Jesus. O coração que não tem Jesus, superficialmente sabe se arrumar muito bem. Você lava o rosto, você faz permanente no cabelo, você faz maquilagem, mas vocês não sabem muito bem fazer maquiagem no coração. Por quê? O coração sempre é sujo e mau. Então, superficialmente, era muito bonito o templo de Jerusalém. Mas dentro, os animais estavam fazendo cocô, estavam fazendo barulho. Esse é o coração de uma pessoa que não tem Jesus Cristo. Então, nesse templo de Jerusalém, quando a gente vê em João capítulo 2, está escrito o quê? Encontrou no templo os que estando próxima à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Então, a primeira coisa, quando Jesus Cristo foi para Jerusalém, ele foi para onde? Para o templo. Ele foi para o templo.
Não sei quando começou, mas eles começaram a vender boi, boi, vaca, para poder fazer sacrifício ali dentro. Então, intérpretes das leis, os fariseus, os saduceus, tinha muitas pessoas ali. E essas pessoas, eles sabiam que era errado vender essas coisas dentro do templo, mas eles não tinham poder nem força para expulsar isso. Ai, a nossa igreja dentro da nossa igreja tá vendendo boi. Ah, tá vendendo tá vendendo ovelha. Os fariseus, os escribas, os intérpretes da lei, todos eles sabiam que não podia. Quando a gente vê na Bíblia, o templo de Jerusalém se corrompeu muito rápido. Quando Jesus foi com 12 anos para o templo, eles estavam lendo a Bíblia, estavam cada um falando, procurando. Quando Jesus Cristo tinha 12 anos, tinha isso, né? Mas Jesus Cristo Jesus Cristo depois subindo de novo para o templo com 30 anos. Então Jesus Cristo, ele estava conversando, estavam perguntando. Ele não estava mais vendo essas coisas dentro do templo. Só estava vendo as pessoas, os cambistas. Ele só estava vendo os animais sendo vendidos. Ele só estava vendo comércio ali dentro. Aí Jesus Cristo veio. Ele viu o templo. E na hora, ele pegou e fez um azorrague. E começou a bater nas mesas, começou a fazer. E aí a vaca se assustou e saiu correndo. E começou a mal bagunça. Expulsou a vaca, o boi. Ele virou a mesa dos cambistas. Quando eu li a Bíblia, por mais que tenha muitas ovelhas, bois, por mais que tenha tudo isso dentro da Bíblia, mas a partir do momento que Jesus Cristo começou a entrar na Bíblia, ele começou a expulsar tudo. No começo, eu já falei para vocês, né? Antes de receber a salvação, a minha vida era mais infeliz do que de todo mundo. Eu não tinha dinheiro, a minha vida também. E qual era a maior dificuldade que eu tinha? Então, daqui para frente, na minha idade, né, tendo 17, 18 anos, trabalhando, ganhando dinheiro, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, eu estava cheio de esperança, mas depois que eu recebi a salvação com 19 anos, eu não tinha nenhuma esperança no meu coração. Eu sem filosofia nenhuma. Eu comecei a pensar profundamente na minha vida. Então, agora não, mas daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, quando passar todo esse tempo, se eu tivesse uma esperança de que eu viveria uma vida melhor, não teria problema. Então, não tem problema eu ter dificuldade, problema, pobreza e miséria agora. Mas por mais que eu olhasse para frente, eu não conseguia enxergar esperança nenhuma. Eu não conseguia ver esperança nenhuma. Isso era muito difícil. Em 1962 eu recebi a salvação. E depois que eu recebi a salvação, eu fui para o seminário. Eu fui pregar o evangelho na cidade de Epcotton. Agora também. Sabe o que eu fico grato diante de Deus? Agora também. Eu tenho muita gratidão no meu coração. Meu coração está cheio de gratidão. Então, no ano de 2014,
Desde o mês de janeiro até novembro, eu passei um ano assim bem pacífico. E no mês de julho, a gente fez o acampamento mundial da IYF. Então, a gente convidou alguns diretores de faculdade, convidamos também alguns pastores e vieram uns 300 pastores. E aqueles 300 pastores, por 2 horas eu fiquei pregando o evangelho para eles. Eu falei para eles sobre Gênesis capítulo 40, sobre o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. E aqueles pastores, nossa, eles ficaram tão emocionados e foram mudados. Eu fiquei tão feliz de poder pregar aquela palavra, eu estava pregando com tradução. Eles voltando para Quênia, principalmente aqueles que vieram do Quênia. No meio do acampamento mundial, uns 10 deles vieram me procurar. Essa igreja. A gente estava falando, a gente reclamou que não tinha vida espiritual aqui, mas aí eu me sentei com aqueles 10 e comecei a explicar para eles. E depois disso, no Quênia, começou a surgir muito trabalho do evangelho. Principalmente o pastor Kitonga. Ele foi estabelecido, ele recebeu a imposição de oração de maior pastor da África. Então o presidente foi para o pastor Kitonga e fez oração para ele ser o maior pastor do Quênia. E esse pastor falou: todas as igrejas do Quênia já estão todas corrompidas, pastor. A gente não pode continuar assim. E esse pastor Kitonga falou: pastor, eu vou ficar do seu lado. E aí ele falou: pessoal, vamos ficar todos do lado do pastor Park. E vieram muitos bispos e se assustaram com isso. Então, 67 mil pessoas dos Estados Unidos, eles escutaram o evangelho e a maioria deles tem certeza da salvação. E a gente fez conferência depois disso e muitas pessoas vieram, participaram da conferência e estão participando da nossa igreja. Então, a gente mandou muitos pastores jovens para a Índia também. Eu fiquei tão agradecido. E ultimamente, na ilha de Fiji, por causa da dificuldade do Ebola, a gente teve uns voluntários que foram lá, né? E a gente fez lá. As Ilhas de Salomão, né? É ali perto. Mais do que aquela ilha. Então eles prepararam todo lugar pra gente fazer esse acampamento. E aí, quase todas aquelas 700 pessoas receberam a salvação, mas não só de Fiji, mas outras pessoas das ilhas pequenas. Então, a maioria daquelas ilhas do Oceano Atlântico, quase todos receberam a salvação. Então, os pastores da nossa igreja sendo transformados, aqueles pastores, tem alguns pastores que estão nos perseguindo, né, que partiram da nossa igreja e falaram que eu levei 3 milhões de dólares, mas até agora ninguém achou prova nenhuma disso. Sabe o que eu fico agradecido? Realmente, eu falei essa vez, a missão Boa Notícia, pelos 50 anos que se passaram. Então, a nossa missão, por 50 anos, nenhuma vez teve alguma coisa de errado. A gente sempre fez tudo às claras. Então, se por acaso vamos supor, eu peguei 100 mil dólares para mim, por exemplo. Então, o que aconteceria? Então, os pastores debaixo de mim iam ter pego 100 mil dólares, 30 mil dólares. Outro ia pegar também 30 mil dólares. Porque é uma coisa que não dá para esconder você pegar o dinheiro. Então, a nossa igreja tá uma bagunça. Por 50 anos, a nossa missão,
A gente nunca teve problema nem com 10 centavos. Então, o policial tava, o promotor estava investigando, mas não tinha nada que eles achassem, né? E não podiam falar nada. E sabe o que eu agradeço diante de Deus? Então, quando eu tive esse problema, se por acaso eu tivesse alguma coisa, então, eu teria tanto medo no meu coração, mas eu tive muita liberdade. Sabe por quê? Porque antigamente, eu gostava tanto de dinheiro que nem um louco. Mas, depois que eu me tornei pastor, dinheiro e pastoreio nunca podem andar junto. Ou você quer ganhar dinheiro, ou você quer ministrar. Você nunca pode ter essas duas coisas juntas. Por isso, eu abandonei o dinheiro no meu coração. Desde então, eu pude ver Deus me ajudando a ministrar. No meu coração, eu não podia ter esse tipo de coração. Mas Jesus dentro de mim, ele me conduziu, ele me ajudou. E assim eu pude falar fortemente com Jesus, pude andar com Jesus, né? Eu acredito piamente de que vai ser tudo revelado. Antigamente, no meu coração, a cobiça do dinheiro, eu não tinha esperança. Eu vivia dessa forma. Mas, estando dentro do Evangelho, continuamente surge esperança. No Quênia, quando a gente recebeu a autorização do canal de televisão, o governo do Quênia era tudo analógico e estava trocando para digital. E eles nos deram uma condição. Então, a gente quer trocar tudo para o digital, mas a gente não tem uma máquina, um aparelho para ver. Então, você precisa ter um aparelho para isso, de troca de canal. Então, se colocar digital, acho que ninguém vai comprar. Então, ninguém vai querer comprar a caixinha de aparelho, né, de canal. Então, você faz analógico, pode ser? Então, se vocês fizerem o digital e comprarem muito aparelho de canal, então a gente dá autorização. Então, a gente queria começar, mas o governo não deixou. Porque os canais analógicos não aceitaram isso. Então, até agora eu não consegui trocar isso, né? Então, a gente faz o canal digital, mas não tem como assistir. Então, a gente tem que fazer o canal analógico e digital junto, é muito caro. Então, a gente acabou não fazendo. Então, a nossa missão tinha que continuamente ficar bancando, né, essa mudança tudo de digital, analógico para digital. Então, se a gente fizer só digital e não analógico, a gente diminui o preço em 1/3. Então, a gente está se preparando para fazer, né, todos esses canais digitais, para pregar esse evangelho para os islâmicos. Então, se a gente começar a fazer, vai vir muita mudança no Quênia. Quando eu vejo essas coisas, eu tenho tanta esperança no meu coração. Se a gente começar, como a gente vai fazer esse canal, como a gente vai mudar, parece um sonho para mim. Fazer o canal na Rússia também, né? Passar a gravação na Rússia. Eu fiz essa gravação uma vez. Eu fui só uma vez fazer uma gravação na Rússia. E daí eles escutaram essa palavra e eles gostaram. E eles pediram pra eu ir de novo pregar lá. E aí depois eu conversei com um apresentador uma vez. E aí eu falei pra ele, vem uma vez pro acampamento mundial na Coreia. E ele veio mesmo. Ele veio, participou por 3 dias.
E ele falou, ah, se eu soubesse que era um evento assim, eu ia tirar licença de 10 dias, né? Mas eu só tirei de 3 dias, desculpa. E ele voltou pra casa. E aí depois ele voltou. Então, e ele me convidou pra fazer esse programa. E passa em 180 países que falam russo. Então, tem muitos em Kiev, Cazaquistão, tem muitos países que falam russo, né? Então esse canal de televisão tá trocando o coração de bastante cristão na Rússia. Quando eu vejo essas coisas, eu tenho muita esperança no coração. E uma outra coisa, às vezes tem uns pastores que não têm fé na nossa missão Boa Notícia, né? E eles partem da igreja, ficam contra a igreja. E essas pessoas partindo da igreja, a igreja tá ficando mais clara. E aí a igreja tá ficando mais viva. Ultimamente até as missionárias estão trocando o coração. Quando eu vejo isso, eu tenho esperança no meu coração. Agora, se tivesse mais 100 missionários, pelo menos, aí ia ser tão bom. Tá faltando missionários, né? Tem muitos lugares que tá pedindo missionário. A gente tem tanta coisa para fazer. Mas quando a gente vê, ah, isso aqui também acho que vai dar certo, isso aqui também vai dar certo. Então eu vejo que Deus está nos abençoando. Quando a gente pensa, realmente a gente tem tanta gratidão para com Deus. Senão a gente sempre ia ficar no medo, na preocupação. Sempre a gente vivia dentro disso. Mas vendo João capítulo 2, Jesus Cristo entrando no templo de Jerusalém, naquele mesmo lugar, era um lugar sujo, né? Jesus Cristo, ele nasceu num estábulo, né? E eles estavam querendo criar o estábulo em o templo de Jerusalém em um estábulo também. Mas Jesus Cristo entrando, ele cuidou de tudo e limpou de tudo. Então, as pessoas vendo, depois que Jesus Cristo entra no coração das pessoas, não existe ninguém que não mude. Então, se a gente não receber um exame para ver se eu tô saudável, eu não vou saber quão saudável eu vou estar e nem se eu vou estar doente. Então, se eu tô em Jesus, eu não sei se eu tenho dificuldade, eu não sei a felicidade que eu tô tendo. Então, isso daí é como se a gente estivesse fazendo um exame e se a gente pudesse descobrir quanta felicidade e alegria a gente tem, então não existiria ninguém que não teria vida espiritual. Então, dentro do nosso coração tem muita felicidade, muita gratidão. Por quê? Jesus Cristo entrando em mim. Jesus Cristo falou que em 3 dias eu vou destruir esse templo e vou reconstruir em 3 dias. E também está escrito o quê? Que nós somos o templo de Deus. Não sabeis que o Espírito de Deus habita em vós? Que vós sois o santuário de Deus? Então nós recebemos a salvação e o coração das pessoas que tem Jesus Cristo no coração, isso é um templo. Então o Jerusalém era o templo de de Deus. Jesus Cristo era o templo de Deus e hoje em dia, nosso corpo, porque a gente recebeu o Espírito Santo de Deus, a gente é o templo de Deus. Mas quando vocês não têm Jesus no coração, a cobiça, o desejo da carne, tudo isso deixava seu coração sujo. Mas Jesus Cristo vindo no templo de Jerusalém, ele expulsou tudo, aquelas pombas. Então, o medo, a angústia, a preocupação do nosso coração, ele expulsa tudo isso. Então, vivendo a nossa vida, muitas pessoas estão contra mim, muitas pessoas ficam contra mim. Muitas pessoas utilizam métodos para me levar a ser herege, para dizer que eu sou herege. Mas eu sempre pude vencer, por quê? Porque Jesus Cristo está dentro de mim. Então vocês também, se por acaso
Se vocês aceitarem esse evangelho dentro do seu coração, se vocês receberem o perdão dos pecados e nasceram de novo, então vocês também são templo de Deus. E essa palavra é Jesus Cristo. Se você tiver a palavra dentro do seu coração de que Jesus Cristo lavou seus pecados, então isso quer dizer que Jesus Cristo habita dentro de você. Então a preocupação, o medo, a angústia que você tem no coração, não é você que tem que se preocupar, mas se você falar para Deus, se você falar, então para pintar a nossa igreja, então vem os pintores, por que não pintou aquela parte? Ah, tá, não sabia. Ah, faltou aquela parte. E ele pinta na hora, não é verdade? Dessa mesma forma. Se Jesus Cristo entrar e trabalhar na sua vida por você, por que eu tenho essa insegurança? Então tenha paz. Ele vai fazer assim. Se você tiver medo, por que eu tô com medo? Então vou expulsar esse medo. Assim como ele expulsou a ovelha, os bois, ele também expulsa. Então, a paz, a felicidade que a gente vai ter no coração não é encontrada nesse mundo. Então, Satanás nos engana. Há um tempo atrás, eu escutei uma pessoa falando que ele conhecia um vidente muito bem. E esse vidente falou para ele: você compra um barco. E aí ele comprou um barco. Mas ele comprou o barco e realmente ele ganhou muito dinheiro, né? Porque ele teve um bom negócio com o barco. Então, desde então, ele começou a acreditar no vidente. E ele fez conforme o vidente mandou. E depois de 10 anos, toda a família estava doente e faliu completamente. Naquele momento ele viu quão errado foi ele ter seguido a palavra do vidente. Essa vez, na revistinha da Missão Boa Notícia, ela falou, uma irmã tinha um vidente que ela conhecia muito bem. E ela seguindo a voz do vidente, ela viveu longe da filha, porque falou que era bom viver longe da filha. Então depois o vidente falou para viver longe do marido, do irmão mais velho, da mãe. E no final, falou, você abre a janela do seu apartamento e se mata. Ela estava falando para se matar. Então, os deuses desse mundo, o objetivo deles é nos levar para a morte. Então, parece que no começo as pessoas escutam muito bem a voz do vidente, né? Mas depois é tudo pro fracasso. Ele falou que depois de 10 anos ele fracassou completamente. Mas as pessoas que acreditam em Jesus Cristo parece que no começo não vai dar certo. Ele fica inseguro. Parece que meu método é bom. Mas se você for viver conduzido pela palavra de Deus, quanto mais o tempo passa, você vai ter mais paz, felicidade. Vai ser muito gratificante. Na nossa igreja, tem muitos irmãos que trabalham voluntariamente. Internet, vídeo. Tem muitos irmãos que trabalham em várias partes, né, da nossa igreja. Então, quando eu vejo, não é porque eles têm uma boa vida, né? Não, eles têm uma vida bem difícil. E quando a gente vê a vida deles, a gente pode ver que eles têm uma vida muito abençoada, por quê? Os filhos deles não ficam doentes, não tem nenhum problema. Ultimamente, a gente vai para o estudo bíblico aqui no apartamento dos vizinhos, né? E todos eles testemunham. Sabe por que o nosso estacionamento não está mais complicado? Porque tem mais ou menos umas 103 famílias que moram aqui nesse apartamento aqui do lado. E agora tem estacionamento sobrando, né? Ainda bem que tem tudo isso agora. Quando a gente escuta o testemunho dos irmãos,
É difícil conseguir um apartamento, pagar um apartamento, mas no culto de sexta-feira começam sempre por esse testemunho. E aí já tô tão confuso que eu já não sei bem se quem testemunhou. Eu me confundo com o testemunho daquela e da outra irmã. Então eu fico tão agradecido como Deus tem ajudado os irmãos da igreja. O irmão se mudou essa vez para um apartamento e falou que a esposa dele tinha um sonho de poder pendurar a roupa onde tinha sol, num varal, né? Porque ele sempre morava no subsolo e sempre ela colocava, a roupa ficava cheirando mofo. Então Deus, se Ele estiver dentro de nós, quando surgir esse e aquele problema, uma coisa que a gente tem que saber. Pelo meu método humano eu resolvi esse meu problema, mas porque agora eu morri com Cristo na cruz e Jesus Cristo é quem vive em mim. Então qualquer problema com o qual nós nos depararmos, qualquer dificuldade, porque Jesus Cristo é quem resolve por nós. Tem muitas vezes que a gente passa por dificuldades. No começo não era assim. Mas aquele Senhor que nos ajudou aquela vez, Ele também vai nos ajudar essa vez. Ele vai conceder sua graça, Ele vai me abençoar. Quando a gente pensa nisso, a gente fica muito agradecido. Em João capítulo 2, Jesus Cristo entrou no templo e estava cheio de pombas, ovelhas. Um dia, Jesus Cristo entrou no coração de uma pessoa chamada Pagoksu e estava cheio de sujeira, imundícia, pecado. Eu posso viver guardando essas coisas, mas Jesus Cristo não aguenta. E Jesus Cristo vivendo dentro de mim, ele foi expulsando coisa por coisa. Ele expulsou. Então, com o passar do tempo, o medo que eu tinha antes no meu coração, a desesperança que eu tinha, o sofrimento, como isso sumiu? E assim a esperança começou a abundar do meu coração. O missionário ele tá lá em Israel. E ele pregou o evangelho e pela primeira vez alguém recebeu a salvação. Então ele deu o livro do segredo do perdão dos pecados e como nascer de novo para um judeu. E esse judeu perguntou, essa pessoa que escreveu esse livro é judeu? Nossa, como esse coreano sabe, esse coreano sabe mais sobre o perdão como lavar os pecados com um sacrifício melhor do que um judeu? Se Jesus realmente ele é o sacrifício, então é verdade que ele salvou o povo, né? Porque judeu não acredita que Jesus era Messias. Então, vocês esperem que nesse próximo acampamento mundial vai vir muitos judeus. Vai também muitas pessoas das ilhas do Oceano Atlântico também estão recebendo salvação. No Quênia, depois que acabou a conferência, 181 pastores pediram conferência na igreja deles. A gente não tem 181 missionários lá. Então a gente manda missionários e falta. E aí a gente mandou também. Faltou pastores. E aí a gente mandou também os irmãos que estão pregando o evangelho lá, fazendo o seminário nas igrejas. Então Deus está abrindo a porta desse jeito. Esse ano, 181, ano que vem, a gente não sabe que nem o que vai acontecer nos Estados Unidos, né? A gente nem imagina. Em 20 cidades a gente está fazendo esse cantata. Tem igrejas que tem 5 pessoas. E se a gente quiser fazer o cantata, para alugar um lugar é uns 20, 30 mil dólares. E depois tem que dar comida pro coral Graças e dormir. Eles dormem, na maioria das vezes, no ônibus, né? Mas tem essas coisas que a gente não consegue nem imaginar. A gente começa
E Deus ajuda em tudo. E agora nos Estados Unidos, a igreja que tem 5 pessoas fazem cantata de Natal. Então, 2 mil, 3 mil pessoas, elas escutaram o evangelho. Agora a gente vai para onde não tem igreja. A gente vai e faz, a gente seleciona voluntários e faz esse acampamento mundial. Daqui a alguns anos, todos os Estados Unidos vai assistir esse cantata de Natal, muitos vão receber salvação, e a gente quer estabelecer 500 igrejas nos Estados Unidos, né? Tem 50 estados, né? Então, um estado é maior que a Coreia. Então, se a gente estabelecer 10 igrejas em cada estado, então vai ter pelo menos 500 igrejas, né? E o nosso objetivo é transformar novamente os Estados Unidos um país que prega o evangelho. Também a Coreia, a Alemanha, a Índia. Nesse ano, muitos jovens receberam a salvação na Índia. Por isso eu tenho muita esperança, eu tenho gratidão, eu tenho felicidade no meu coração. O Jesus Cristo que está dentro do nosso coração, Ele não quer que você viva simplesmente nesse mundo e morra e depois vá para o céu, mas que através de vocês Ele deseja que o evangelho seja pregado. Ele já preparou todas as coisas, mas a gente vive em direção à carne, a gente vive pela nossa pessoa. Isso daí deve deixar Deus tão chateado e triste. Então vocês também, quando partirem desse mundo, quando vocês vão se arrepender? Então, pessoal, dentro de nós agora, que Jesus Cristo venha. E quando a gente vê Jesus Cristo, aquela preocupação, aquela angústia, Ele expulsa todas aquelas sujeiras. Ele expulsa toda a preocupação, a angústia. E no lugar disso, Jesus Cristo habita, e aí a gente tem esperança, felicidade. Então é isso que a Bíblia está falando exatamente. Então, no Templo de Jerusalém, antigamente Deus trabalhava no templo. Quando Jesus Cristo veio, o Templo de Jerusalém era Jesus Cristo. No Antigo Testamento, Deus estava no tabernáculo. E depois Deus habitou no Templo de Jerusalém. E agora, no Novo Testamento, o Espírito Santo de Deus estava dentro de Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo, Deus apareceu. E depois que Jesus Cristo subiu, os irmãos salvos da nossa igreja, Ele está dentro desses irmãos. E através desses irmãos, Deus quer mostrar a sua vontade. Deus quer trabalhar. Deus está realizando esse trabalho. Então, se Jesus Cristo entrar, a pessoa suja, má, escura, assim como aquele estábulo ficou glorioso quando Jesus Cristo nasceu, o templo estava sujo, imundo, estava fedendo, estava barulhento. Mas Jesus Cristo expulsou todas essas coisas e fez ficar tudo limpo. Agora também o louvor de Deus, a oração de Deus. Agora se tornou num templo que prega a palavra de Deus, assim também. Que trabalho Deus faz no seu coração? A primeira coisa que Jesus Cristo faz, aquilo que a gente tem medo, que tem sofrimento, todos aqueles pecados sujos e maus, Ele primeiro expulsa tudo isso. E depois, o que Ele faz? Jesus Cristo Ele faz com que a gente possa ter fazer o trabalho do Evangelho. Então, dentro de mim, com a fé de que Jesus Cristo vai trabalhar dessa forma em mim, então, não tentem vocês se esforçar para poder resolver o seu problema. Mas Jesus Cristo está dentro de mim. Então, esse Jesus Cristo, Ele não gosta de preocupação. Então, por que o Senhor deixou essa preocupação aqui dentro? Por favor, expulse logo.
Senhor, o Senhor não gosta dessa dificuldade, então expulsa para mim. Senhor, eu tenho essa angústia em mim, então expulsa. Então quando a gente olha para o Senhor, o medo, a preocupação, tudo isso ele expulsa. Na República Dominicana, surgindo 1 e 2 pastores que recebem a salvação. Então, como o Senhor está próximo da sua volta, eu vejo que o Senhor está continuamente pregando o teu evangelho. Eu quero falar mais uma vez. Muitas ilhas do Oceano Atlântico tá precisando de muitos missionários. Na Índia também. A gente mandar agora 100 missionários para a Índia falta. Tá precisando de muitos missionários lá na Índia, África, na Ásia também. A gente precisa de muitos pregadores do evangelho. Se eu tivesse 100 pessoas para mandar para pregar agora, também ia faltar ainda. Por isso, irmãos amados, até agora a gente recebeu a salvação e estamos vivendo da mesma forma, seguindo a carne, seguindo a cobiça, vivendo dessa forma, vem uma vez por semana na igreja. Até agora a gente está tendo esse tipo de vida espiritual, mas a partir de agora, Jesus Cristo, ele tem o trabalho que ele quer fazer, não o seu desejo, mas o que Jesus Cristo quer fazer. Por isso, Deus, ele coloca o coração dele dentro de você, e assim o Espírito Santo de Deus, estando dentro de você, ele quer lhes conduzir. Mas nós somos enganados por Satanás, e não somos conduzidos pelo Espírito Santo, mas nós somos arrastados pela nossa cobiça e por Satanás. E esse tempo tão precioso a gente está passando assim de uma forma muito vaga. Nós vivemos assim no ano de 2014, mas agora vai ser diferente em 2015. Vai ser diferente em todos os aspectos. Até agora vocês podem ter vivido conforme a sua cobiça, mas no ano de 2015, não vivam pela sua carne, mas vivam por Deus. E se Deus for pela sua carne, você vai ter muito mais bênção. Eu não tenho nem como expressar toda essa gratidão. Se Deus proteger o seu corpo, se Deus abençoar a sua família, se Deus te fizer ficar saudável, se Deus cuidar de ti, eu acredito que você vai ser a pessoa mais feliz desse mundo. Então eu desejo com que nós possamos nos tornar pessoas que vivamos por Deus. Até agora eu queria me proteger, eu queria viver uma vida por mim. Vamos acabar com essa vida, vamos viver por Deus. E se Deus for por nós, se Deus nos abençoar, se Deus estiver dentro de nós, então vai ser surpreendente. Depois que meu filho se casou, eu estava vivendo em Tejon. E na minha nora teve um problema, ela estava com um problema de saúde. E ela foi receber um tratamento com a ginecóloga, né? E eu não podia perguntar para minha nora o que ela foi fazer no ginecologista, né? E ela foi para Seul para fazer esse tratamento, e aí a minha esposa não deixou ela fazer, porque falaram que ela tinha que fazer quimioterapia. Aí a minha esposa depois me falou, e eu impedi com que eles fizessem quimioterapia nela, né? Porque depois não dá para ter filho. E depois disso, ela nasceu 2 meninos e uma menina. Quando eu penso até agora, sabe o que é gratificante? Tem pessoas que nem têm esse problema e que não conseguem ter filhos. Mas a minha nora,
Ela nasceu 3 filhos. E eles parecem uns porquinhos, comem tão bem. Só falta fazer o barulho de oink oink, né? Barulho de porco. Quando eles vêm, parece que a gente comprou 3 porquinhos, né? Eles são tão preciosos assim. Então, a minha nora, eu vejo Deus ajudando a minha família. Se for para falar de todo motivo de gratidão não tenho nem fim. Então Deus que cuidou da minha família, que conduziu a minha vida, eu descobri isso. Eu cuidar dos meus filhos, eu me proteger, eu viver por mim mesmo. E Deus fazer por mim não tem nem comparação. Não tem comparação. Por mais que eu faça, eu não consigo fazer tão bem quanto Deus. Por isso, eu não faço por mim mesmo, mas eu espero que Deus faça por mim e eu dou todo o meu coração para o Evangelho. Enquanto eu vivi dessa forma, realmente a minha saúde. Quando eu era criança, eu tinha a saúde fraca, meu coração era fraco, mas Deus curou meu coração, curou meu estômago. Ele me deixou bem saudável. Ontem eu fui para Cheongju. E eu não estava muito bem, né? E aí eu acabei vomitando. E quando eu cheguei em casa, minha esposa perguntou: "Você não vomitou hoje?" "Não, eu vomitei. Como você sabe?" A minha esposa falou que ela também vomitou. Então toda a minha família parece que vomitou. Então eu acho que a gente tomou uma sopa que foi deixada um bom tempo, né? Uma sopa de osso. E a gente comeu bem, mas estava bem gostoso, mas eu acho que estava passado. E aí eu fui para Cheongju e eu pude voltar e agora tá com o corpo saudável também, eu agradeço. E hoje no culto de domingo também, poder estar aqui na frente pregando a palavra, eu também fiquei muito feliz. Então, através dessa situação dessa vez, porque eu tenho muito tempo, muita idade, né? Então eu durmo pouco. Mas eu queria agora ficar um pouco para trás e deixar os pastores jovens na frente. Eu queria preparar esses pastores para ficar adiante, mas os irmãos, pastor, eu acho que os irmãos estão falando para o Senhor trabalhar um pouco mais. Vamos trabalhar juntos, pastor, vamos pregar. E assim eu pude voltar com o coração bem feliz. E agora eu de novo no púlpito, eu pregando a palavra no cantata, tor. E mais do que eu, os irmãos aqui estão mais felizes. Ontem a gente foi para Cheongju e uma senhora ginseng, ela embrulhou para mim um pedaço e falou para eu comer. E ela pegou e colocou ela colocou um papel filme, colocou no saquinho e depois embrulhou. Ela fez um monte de coisa e colocou na minha mão. Eu fiquei tão agradecido e a gente comeu no carro e ainda sobrou bastante. Então eu deixei lá no carro para comer sozinho e dividir com vocês. Eu fico grato por cada coisa. Eu fico também emocionado em ver o rosto dos irmãos e todas essas coisas. E no meio disso tudo, Deus está vivo. Não vivam a sua vida deixando Deus de lado. Vivendo com Deus. E todas as coisas que sejam por Deus. Que Deus possa resolver. Então o templo de Deus é limpo. Que possa ser um templo limpo e cheio de louvor e cânticos. Que dentro do seu coração, o coração que tem mais paz é o de Jesus. Aquele coração de paz de Jesus Cristo, que Jesus Cristo possa transformar dentro de vocês. Até aqui.